Olá pessoal, meu nome é Fabrício de Araújo Pedron, sou engenheiro agrônomo e professor do Departamento de Solos aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Um dos organizadores do livro Solos Arenosos do Bioma Pampa Brasileiro. Vou falar para vocês um pouquinho dessa obra que a gente traz para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse bioma, importante para o Brasil, e também os solos arenosos, que são solos que têm algumas particularidades que precisam ser conhecidas. Esse livro foi organizado por mim e pelo meu colega Ricardo Simão Diniz do Amorim, também professor do Departamento de Solos aqui da Universidade. O livro aborda o bioma Pampa, que ocorre aqui no Rio Grande do Sul, um bioma bastante importante, riquíssimo em termos biológicos, botânicos, animais e também em relação à diversidade de solos, que são geralmente pouco conhecidos pela nossa comunidade. Então, o principal objetivo do livro é trazer um pouquinho mais sobre essas particularidades desses solos que ocorrem nessa região. Principalmente, que é o objetivo do livro, focar os solos arenosos, que são solos que apresentam uma fragilidade bastante grande, e por isso a gente precisa, então, conhecer um pouquinho mais para que possamos utilizá-los de forma sustentável. O livro veio de trabalhos que o Departamento de Solos, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, tem desenvolvido ao longo de vários anos. Na década de 2000, o Departamento teve a oportunidade de desenvolver um projeto de longa duração nas áreas arenosas do sudoeste gaúcho, mais especificamente no município de Alegrete. Durante esse período, desenvolveu então uma série de experiências relacionadas ao manejo e recuperação desses solos arenosos, principalmente aqueles já em estado de degradação, os nossos conhecidos areais. E a principal conclusão, digamos assim, dessa experiência é que esses solos, eles, depois degradados, eles são bastante difíceis de serem recuperados. O custo e a demanda técnica para a sua recuperação é bastante grande. Por isso a gente precisa conhecê-los, mais uma vez, para que a gente possa evitar esse tipo de uso inadequado e a sua degradação. O livro Solos Arenosos do Bioma Pampa Brasileiro conta com 7 capítulos, os quais abordam desde a questão geológica da região, do Bioma Pampa, e depois trata da formação dos solos, da sua classificação, os seus aspectos morfológicos. Na sequência a gente tem então a aptidão, potencial de uso, também questões físicas, de fertilidade, a qualidade biológica desses solos e um capítulo específico sobre o manejo e conservação então, dessas áreas. Esses autores e coautores são colegas do Departamento de Solos e do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo aqui da Universidade e também alguns colegas de outras instituições que também participaram na redação desses textos. O livro é bastante interessante, está bastante didático, ele traz todos os capítulos bastante ilustrados, de forma que estudantes de graduação e pós-graduação têm um bom documento com informações importantes, mas também aqueles usuários da comunidade que se interessarem sobre o tema possam ler e também entender. Então, o livro foi redigido de forma bastante simples para que seja acessível a toda a comunidade que tem interesse de conhecer um pouquinho mais sobre os solos arenosos desse ambiente. Uma questão importante é que no bioma Pampa nós temos uma diversidade, como já falei, bastante grande de solos, solos argilosos, solos arenosos, e o livro foca nos solos arenosos. Então nós temos solos que são todo o perfil do solo arenoso, mas também nós temos alguns solos que só têm a camada superficial arenosa. Como essa camada superficial ela tem uma interação muito intensa com a atmosfera, com o uso antrópico também, esses solos também foram incluídos no livro, então, dada a importância de a gente conhecer um pouquinho mais para manejá-los de maneira mais adequada. Pessoal, eu gostaria de destacar que os solos arenosos são aqueles que apresentam um volume bastante grande da constituição areia, principalmente quartzo. Então, é uma mineralogia bastante quartzosa. E esses solos, por terem essa constituição mineralógica específica, apresentam alguns comportamentos físicos e químicos bastante importantes. Então são solos, como eu falei, bastante frágeis, com baixa resiliência, facilmente degradados, com baixa retenção de água, com baixa fertilidade, com pouca matéria orgânica associada. Então são solos que eles até podem ter um uso agrícola, mas eles precisam ser manejados de forma adequada para que esse uso agrícola não traga processos degradativos, muitas vezes inclusive irreversíveis.
Então é fundamental que a gente, né, se aproprie das informações sobre esses solos para que a gente possa então utilizá-los de maneira correta. É muito comum a gente ter produtores de outras regiões, né, vindo para a metade sul do estado, onde ocorre o bioma pampa, cultivando, por exemplo, a cultura da soja, estão acostumados a regiões como o Planalto, onde o solo é bastante argiloso, com estrutura bastante estável, né? E aí quando vem aqui para esses solos arenosos, tem uma dificuldade grande na implantação, no manejo desses solos, promovendo muitas vezes degradação. Então, o livro vem nesse sentido, né, de disponibilizar informações importantes, informações científicas, técnicas, para que as pessoas possam se apropriar então desse conhecimento. E eu convido a todos a conhecer então o nosso livro. O livro também foi feito com bastante carinho, né, está muito legal, para vocês então conhecerem um pouquinho mais sobre esses solos e sobre esse ambiente bastante importante, não só aqui para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil inteiro, né? Esses solos arenosos, eles se repetem de forma muito parecida em várias outras regiões do país, de forma que as informações então contidas nesse livro também possam ser extrapoladas e sirvam também para outras regiões. E o bioma pampa, como eu falei, é riquíssimo em termos ecossistêmicos, então é um bioma de interesse, né, do Brasil inteiro. Um abraço.